Brasil, ao longo dos anos, tem recebido inúmeras pessoas de outras nacionalidades. Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, vindo de Portugal, foi um dos primeiros estrangeiros a chegar na Pátria Amada. E desde então, foram abertas as portas do Brasil para que se tornasse a casa de todos os povos. Hoje, o Brasil é habitado por aproximadamente 6 milhões de estrangeiros, sendo eles de vários lugares e culturas. Por vários motivos, esse número tem aumentado em larga escala nos últimos anos. Procuramos algumas histórias para responder a simples pergunta: por que o Brasil? Eu estou no Brasil há 13 anos e alguns meses. Eu acho que o Brasil tem um pouco de tudo. Eu sou Eleutério Fonseca, eu sou de São Tomé e Príncipe. Eu estou no Brasil há 13 anos e alguns meses. Mas por que o Brasil? O Brasil, no contexto geral, para muitos imigrantes, é um país que de fato tem as características que de fato chama a atenção de muitos outros imigrantes de várias nações. E é fácil se adaptar no contexto brasileiro, por causa da sua gente, da forma como as pessoas, né, recebem os estrangeiros quando chegam. Apesar de ser um país que fala o português, e mesmo os que não são do país onde se fala, tem o português como idioma nacional, mas facilmente a pessoa acaba se adaptando, por causa de todo um contexto cultural, por todo um contexto social que o Brasil oferece. As condições de vida, a forma de conseguir trabalho, o que é divulgado muitas vezes nos países de origem desses imigrantes, no caso nós como imigrantes, muitas vezes chama a atenção, sim, que o Brasil seria um país que realmente recebe estrangeiro. Olá, eu sou o Abraão, minha esposa, Conceição. Eu creio que uma das coisas que nós vemos como motivo que nos leva a escolher o Brasil, a princípio, é a língua, né? Porque o país é muito grande, é um país cheio de oportunidades e muito extenso. Então, logo que vamos no Google, a primeira opção que nos vem é Brasil, não só pela língua, mas pelas facilidades, por ser um imenso país cheio de várias oportunidades. Então, eu creio que, na minha visão, este é mais ou menos um dos motivos que leva tanto para a formação, em áreas de educação, quanto de saúde, e por uma certa estabilidade em termos econômicos também. Centenas de etnias, histórias e faces diferentes no Brasil. Pessoas que vêm de perto e de longe e encontram um lar em meio à diversidade do verde e amarelo. Gringos, hermanos, irmãos. Diante dessa verdade, fica uma nova pergunta. Estamos prontos para acolher com justiça e amor o mundo em nossa casa? Vamos lá para a nossa aula de geografia hoje? Na nossa aula de geografia, nós iremos falar sobre os imigrantes e sobre a população atual do Brasil. Pronto. Sabemos que imigrantes são o quê? Pessoas que saem de um país para o outro, não é? Imigrantes. Imigrantes é a mudança de pessoas de um estado para o outro no mesmo país, né? A tia colocou um vídeo antes, espero que vocês tenham prestado bem atenção, né? Nele fala sobre os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil. Sabemos que
Os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil foram os portugueses, não é? Estávamos os índios, em seguida chegaram os portugueses, né? Vamos lá acompanhar na página 19, ó. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalho e ter melhores condições de vida no nosso país. Pronto. Eles saíam de seus países em busca de quê? De trabalho, em busca de condições melhores para eles e suas famílias, não é? Eles também vinham dos seus países fugindo por conta de quê? De fome, de tempestades, de tsunamis, não é? Vamos lá. Os primeiros grupos de imigrantes que chegaram aqui no século XIX foram os portugueses, né? Sabemos que estavam os índios, em seguida vieram os portugueses. Mais adiante vieram quem? Italianos, alemães, poloneses e mais no fim do século e em menor quantidade vieram quem? Os japoneses e outros asiáticos. Tudo isso foi formando um Brasil miscigenado. Lembra? Um país miscigenado, um país com diversas raças, diversas etnias. E tudo isso, a tia já falou na aula anterior, nós fomos adquirindo costumes e culturas desses imigrantes que aqui vieram morar, né? Os imigrantes que chegaram ao Brasil trabalhavam principalmente onde? Eles vinham para trabalhar nas lavouras de café, né? Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante, né? Era muito importante o café. Então, eles vieram para o Brasil justamente para trabalhar nessas lavouras. Eles vinham em busca de novas expectativas de vida, em busca de trabalho, em busca de condições melhores, tanto para ele como para os seus familiares. Vamos lá acompanhando, ó. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuíram para compor a pluralidade étnica. Lembra que eu falei? A etnia, a cultura do nosso povo foi uma miscigenação, tanto de raças como de cultura, não é? Lembra o que nós adquirimos dos índios? Pintar o corpo, comer macaxeira, comer tapioca, dormir na rede, tomar banho todos os dias. E o que nós adquirimos dos africanos? Foi religião, alimentação, não é? Manifestações artísticas. Tudo isso foram culturas adquiridas de outras pessoas que vieram de outros países, dos imigrantes. Vamos lá. Importante saber. Acompanha comigo lá na página 20, ó. Migração. O que é migração? O movimento populacional de pessoas de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida, não é? Migração, a saída de um estado para o outro no mesmo país. Emigrante. Emigrante é a pessoa que sai de um país e vai para o outro. Emigrante, a saída de um país para o outro. E imigrante, o que é imigrante? Pessoa que chega a um novo país, né? Lembra lá no início que a tia falou sobre esses imigrantes? Quais foram os primeiros? Os portugueses, né? Em seguida, quem vieram? Os italianos, os alemães, os poloneses. Vieram de um outro país e se instalaram no nosso país, no Brasil. Pronto? Tudo bem? Mais adiante, na página 23, está falando sobre a população do Brasil hoje. Tia, a população do Brasil hoje. Pronto. Nosso país é um país miscigenado, diversas raças, diversas culturas. E essa população só tende a aumentar. Por conta de quê? Dos imigrantes. As pessoas que saem de outros países e vêm para o Brasil. Tudo isso vai
dando um acréscimo nessa população, tá bom? Ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Vejam bem, além dessa ampla distribuição, como é essa distribuição, tia? Eles vêm de outros lugares e de outros países e vão se instalando em determinados estados do nosso país. Tudo isso vai ocasionando o quê? Um crescimento populacional. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo. Populosos por quê? Em maior número de população, com mais de cerca de 208 milhões de habitantes. Tia, são todos brasileiros? Uma parte sim. Outros, como a tia falou, são pessoas de outros países, né? Vejam aí, na página 24, nós temos, o mapa mundi, né? Nós sabemos que o mapa mundi é o quê? O mapa onde engloba todos os mapas e os continentes. Nele estamos vendo todos os países mais populosos. Em primeiro lugar está a China, segundo, a Índia, terceiro, os Estados Unidos, em quarto, a Indonésia e em quinto, somos nós, o Brasil. Vamos lá, o crescimento vegetativo ou natural. O que seria isso? Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é isso? A taxa de nascimento e a taxa de mortes. Isso é o crescimento vegetativo ou natural. O outro é o crescimento demográfico ou populacional. Está relacionado ao crescimento vegetativo, mais a taxa de migração, migrantes, população que chega e sai do território. Quer dizer, tia, como é que ele sai de um território para o outro? Como é que ele sai de um território para o outro? Mudanças de estados. Isso é o crescimento demográfico ou populacional. Tá bom? Lá na página 25, nós podemos observar o conceito do estudo demográfico. Quais são, tia, o que faz parte de um país? População, demografia, população absoluta, população relativa ou densidade demográfica, populoso e povoado. Aí, nesse quadro, nós podemos observar a definição de cada um. Eu quero que vocês leiam e prestem bem atenção. Brasil, a distribuição da população em 2014, como o Brasil estava distribuído com relação à população, a distribuição de população no Brasil. População relativa dividido sobre a população absoluta e a área. O que seria a população absoluta? O número total de habitantes de uma área, tá bom? E o que é a área? É o espaço, todo o espaço de um determinado estado, lugar ou país, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Os dados demográficos são organizados no Brasil por quem? Pelo IBGE. Esse é o órgão responsável pela contagem da população brasileira. O que seria o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esses dados são colhidos pelos recenseadores. Recenseadores são os profissionais que colhem essas informações. Eles trabalham de que maneira, tia? Eles trabalham colhendo esses dados, andando de estado em estado, de casa em casa, colhendo cada dado, a quantidade de pessoas de um determinado local. É a partir disso, dessa contagem, que eles sabem a quantidade de determinados habitantes de uma localidade, de uma cidade, de um estado, de um país. Entenderam? Tudo bem? Então, e esses dados, eles são colhidos tanto na área urbana, na cidade, como na área rural.
tá certo? Sempre são colhidos dessa maneira. Recenseadores trabalham de porta em porta, pesquisando a quantidade de pessoas e a maneira que elas vivem. E esses dados, eles são colhidos a cada 10 anos. Então, se nós estamos em 2020, né? Os dados atuais, esses dados que nós temos hoje de população brasileira, eles foram colhidos há 10 anos atrás. Então, foi quando? Isso mesmo, foi colhido em 2010. Então, esse ano, 2020, já é para ser colhido novos dados sobre a população brasileira. Entenderam? A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles colocam nas ruas, na área urbana e na área rural, os recenseadores, onde eles vão colher informações sobre a taxa de mortalidade, morte, de natalidade, nascimento, sobre a quantidade de pessoas existentes em um estado, em uma cidade e em um país, tá bom? Então, logo a gente se vê daqui a pouco na nossa aula online.